Aleluia. Queridos, Deus, Ele tem me dado um mistério, eu pedi a Ele para me dar ferramentas para poder fazer a obra dele, alguns dons especiais. E Deus, Ele tem falado comigo de uma forma íntima. E é da mesma forma que muitos do Velho Testamento, que Ele falava com Jó, Salomão e era em sonho enquanto eles dormiam. E às vezes no começo a gente fica meio sem compreender, sem entender. E depois Deus Ele vem trazendo clareza e confirmação que realmente é Ele que está falando aquilo. Eu me lembro que a primeira vez que eu viajei para Porto Seguro com minha esposa, eu falei para ela numa sexta-feira, quinta-feira, eu ministrava na igreja. Eu falei, olha, eu sonhei com coisas de macumbaria. E Deus Ele me dá o detalhe da forma que é feito. Eu tenho pedido Ele para me dar clareza, mostrar pessoas, propósitos, mas Ele tem me dado clareza da forma que é feito. E eu expliquei para ela assim, na quinta-feira eu fui ministrar na igreja. A mulher do pastor chamou ela e não sabia de nada. Falou, olha, Deus está dizendo que tem gente fazendo macumba para o seu casamento. Outra vez, mais uma vez, Deus Ele me mostrou o despacho oferenda na beira de um rio. E eu vi uma mão puxando o papel do meio daquela oferenda quando eu vi tinha o nome do Ana. Essa madrugada, Deus mais uma vez me deu sonho, levantei à meia-noite, coloquei o celular para alarmar. E quando eu orei, quando eu dormi, Deus mais uma vez me deu um sonho. Ele me mostrou um fogo, do lado vários palitos secos para poder acender o fogo. E ali havia um animal morto para ver uma cauda peluda. E tinha um caderno com uma lista de nomes. Quando eu olhei na visão, tinha lá Emerson. Aleluia. Mas enquanto estava fazendo, nós está prevalecendo, sabe o que é o pior de tudo? Que às vezes muitas pessoas que estão fazendo é pessoas, eu falo em geral, que está no meio do evangelho. Que frequentam esses lugares para apresentar coisas para que venha a lista de eu causar mal na vida de alguém. E é dessa forma, mas eu quero falar que eles permaneçam na brecha. Aleluia. Porque enquanto estão fazendo, estão perdendo tempo. E quando estão fazendo, nós estamos de pé. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Ele livro de Marcos, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. O endemoniado gadareno. Vou ler aqui alguns versículos do começo e um do final. Capítulo 1. E chegaram à outra margem do mar, província dos gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeiras foram por ele feitas em pedaços, grilhões em migalhas, e ninguém podia amarrar. E quando viu Jesus, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tem o meu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, conjuro-te para que não me atormente. Mas no versículo chave qual eu quero trazer para nós, já que domingo é culto voltado para a família. E diz aqui que depois que Jesus teve todo esse diálogo, nós saímos da história depois, no versículo 19, diz: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grande esposo o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas lhe fizeram, e todos se maravilhavam. Aleluia. Queridos, eu falo, texto sem contexto gera pretexto. Às vezes as pessoas pegam apenas um pedaço e começam pensando é isso e aquilo, mas para nós compreender, vamos pegar um pouco do começo. Vamos ver aqui que Jesus primeiramente vem, Jesus acalma a tempestade. Eu falo tempestade se levanta em todos os lugares. Eu não falo só tempestade de chuva, de vento forte. Tem tempestade que se levanta dentro do lar. Tem tempestade que se levanta dentro do trabalho. Tem tempestade que se levanta dentro da igreja. Mas o apaziguador é o mesmo, é Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, ele pregando para a multidão, ele fala para o discípulo: entra no barco e vamos para outra margem. Eu quero falar, querido, que Jesus, ele sabe quem ele coloca na tempestade. Ele sabe quem ele coloca na provação. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não dá um fardo maior do que nós podemos suportar. Ou seja, eu imagino que Deus não vai colocar você numa luta para você morrer lá. Ele não vai colocar você numa beleza simplesmente para colocar, para ver o teu desastre, para ver o seu fim. Então, ele sabe quem colocar na tempestade. A multidão estava lá, mas ele chamou os discípulos. Bora para outra margem. O outro lado. A Bíblia fala que é um mar da Galileia, mas na verdade sabemos que é um grande lago, de grande expansão. E para chegar de um lado para outro tinha que ser por barcos, barquinhos. Fala que os discípulos entraram dentro do barco. Aleluia. E aí ele vai, diz que no mar se levanta uma tempestade.
para que não entram. Quer dizer, queridos, que Jesus falou, vamos para o outro lado. Ele não falou a forma que aconteceu, que ia ter no caminho, no percurso, até chegar lá. O discípulo não tinha ideia. Eu quero falar que às vezes Jesus nos coloca em alguma situação a fim de sabermos o que está no nosso coração. Lembra da multiplicação de pão? Ele falou, olha, vai lá comprar pão. Já para saber da ação de pão, que tivesse não sei quanto dinheiro, nem dá para nem essa multidão. Ele não sabia que ele não tinha dinheiro, mas falou. Ele falou, olha, eu coloquei esse povo no deserto a fim de saber o que tinha no coração deles. Tem vento que o Senhor nos coloca, queridos, que é para nos provar. Eu sempre falo, às vezes nós não conhecemos, nós mesmos estávamos no trabalho conversando sobre um assunto. Eu falei, meu irmão, existe a teoria, existe a prática, mas é a prática que revela quem é cada um de verdade. Porque pega a teoria, Pedro falou, Senhor, eu nunca vou te negar. Se preciso, eu dou a minha vida por ti, mas chegou a prática. Na prática, Pedro negou 3 vezes. Tem a teoria, nós falamos, eu sou capaz, eu faço, sou isso, aquilo, mas é a prática, queridos, que vai definir que nós somos de verdade. Às vezes Deus nos coloca na prática. Eu me recordo que certa vez eu fui num monte, eu, o pastor, esqueci o nome do varão, aleluia, o pastor Leonardo. E lá ele falou, varão, eu vejo você passando pelo vento aí, misericórdia. Ele falou, mas eu vejo que no meio desse vento eu vejo uma mão te sustentando. Aleluia, querido, o problema não é passar na luta. O problema é passar na luta sozinho. O problema não é enfrentar o deserto, é você enfrentar o deserto sozinho. O problema não é passar na tempestade, é passar na tempestade sozinho, sem a presença de Jesus. Aleluia. E aí fala a respeito de uma casa na rocha e a casa na areia. O vento vem para todo mundo, queridos. Eclesiastes vai falar que a mesma coisa sucede a todos, tanto ao crente quanto ao descrente, o justo e o injusto, o ímpio, aquele que serve e o que não serve, vem para todo mundo. O vento vem da casa na areia, caiu, foi grande a perda. É por isso que fala que é importante nós termos uma edificação sólida, que buscar nos fortalecer, ter base na fé, base na palavra, base na oração, base no jejum, na consagração, porque o vento vai vir, vai bater, vai balançar, mas é igual o bambu, enfega para lá, enfega para cá, mas não quebra. Aleluia, porque quem te sustenta é Cristo, mas tem que ter reserva e se edificar. O vento se levantou, os discípulos estavam no mar. Aleluia, Jesus estava na polpa dormindo. Eu imaginei isso aí, tudo quanto é jeito, pega um balde daqui e joga para lá, quero falar que a água estava cobrindo o barco. Quero falar para você, querido, que tem muita pessoa pulando do barco. Tem muitas pessoas pensando em abandonar o barco. Mas eu quero falar que apesar de todas as adversidades, o barco ainda é um lugar seguro para mim e para você. Quando jogou Jonas fora do barco, o peixe veio lá. E às vezes o diabo está só esperando, pula daí, sai daí, para ver o teu desastre. Jesus estava dormindo e uma frase que fala comigo, um certo pregador, ele fala que silêncio de Deus não é sinal de sua ausência. Porque quando nós estamos passando por luta, tem momento que a gente ora, busca e Deus não usa ninguém para falar nada. Tem um momento que você ora, você não vê a manifestação de Deus, a primeira coisa que você pensa, eu estou sozinho, Deus me esqueceu, me abandonou. Jesus estava dormindo, estava em silêncio, mas ele estava no barco. E o vento veio forte, entendemos que esse vento ele veio com um propósito, a gente sabe que há alguma distinção ao vento que é fenômeno da natureza, que a gente vê se tornar estufando. A Bíblia fala em Ezequiel que o vento do Espírito falou, vem o Espírito dos 4 ventos. E aí fala que em Atos 2 veio um som como de um vento veemente. O Espírito desceu. Quando Elias estava na caverna, ele viu fogo, ele viu o terremoto, mas ele percebeu Deus no quê? No vento, uma brisa suave. Mas tem um vento que é provocado pelos demônios espírito imundo. Então, prové que Jesus ele estava indo para o outro lado, tinha um propósito lá, e vocês vão entender o motivo dessa tempestade, desse vento. Eu vim comigo pensando com minha varão, eu falo, quanto mais você busca, quanto mais você tem uma vida de santidade, quanto mais você se aproxima de Deus, maior às vezes é a luta, é a peleja para quê? Para te parar, para desanimar. Quanto maior é o propósito, maior é as investidas do diabo na vida da tua vida. Mas é como um certo pregador falou uma vez, ele falou, enquanto tiver uma coluna de pé, o diabo vai ter trabalho, queridos. Vem o vento, vem a tempestade. E tem momento que não tem jeito, vai lá sacudir o médico. Vai lá e desperta ele, às vezes para a gente ir lá, enfrentar uma multidão, enfrentar o nosso desafio para tocar nele nas vertentes. Porque às vezes é nós que estamos dormindo no meio da tempestade. Tu lembra
de Jonas? Jonas fugiu para não cumprir o propósito de Deus. A tempestade estava banhando de alta, o barco estava para se virar, os marinheiros jogando tudo para poder esvaziar o peso do barco. E Jonas estava lá no terceiro sono. Você fala, fora dormente. Jonas estava dormindo no pecado, que ele precisava fugir da vontade de Deus, da obediência. E uma frase que eu coloquei, pode ser dura, mas fala, quem dorme na prática do pecado pode acordar no inferno. Jonas estava dormindo no pecado medulhento. Ele estava falando aí, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Também que nós temos que despertar e temos que orar bem, incomodar o mestre no bom sentido. A minha fala que Jesus ele se levanta, o que que tem? Ele fala, mestre, te porta que nós perecemos, que nós corremos. Tem pessoas que estão pensando que vai morrer, mas não vai não. Tem pessoas que estão pensando que vai morrer, mas não vai não, é só uma fase. Jesus falou, nós vamos chegar do outro lado. Se ele falou que vai chegar, que ele vai ter medo de tempestade, não sei como, mas você vai chegar. Eu creio nisso. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor ele levanta. Mas dentro daquela espreguiçada, aqui naquela boca. Ele fala, vento, já quer te mar, de calo-te. Fala que sim, eu dei uma grande importância. Aleluia. Eu discípulo fala, meu Deus, quem é esse? Mas quem é esse que até o vento? E o mar ele fala, ele não obedece. O discípulo andava com Jesus todo momento, viu muitas coisas. Mas ele tinha dúvida, quem é esse? Todo dia uma coisa nova, todo momento a tua mãe pensa que não tem mais nada, ele está ressuscitando o mundo. Quando a gente pensa em de tudo, ele está expulsando demônio. Quando ele de tudo, ele está acalmando a tempestade, acalmando o vento. Todo dia uma coisa vai ficar surpresa. A gente pensa que conhece e não conhece. E fala, mas quem é isso? Eu gosto de fazer isso, mas vou mostrar a referência lá no Velho Testamento. Você fala, mas Jó, quem é esse? Ele vai falar, esse é o Redentor, porque eu bem sei que o Redentor vivo. Se levantará sobre essa terra, se levantou no terceiro dia, ficou lá vazio. E Miqueias, para quem? Ele falou, esse é o Senhor de Israel, ó Belém, Eufrates, de maneira não tua menor entre a cidade, de ti vai sair o Senhor de Israel, o Salvador. E tu, Isaías, para tu, Isaías, ele é quem? Isaías falou, é o menino nos nasceu, o filho dos filhos deu, o principado será sobre os seus homens, você vai ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade e príncipe da paz. Aleluia, a pergunta é quem é ele para mim e para você? É só um abençoador? É só aquele que tem que atender às nossas orações? É aquele que tem que estar com a voz entendida? Aleluia. Quem é para você? Quem é para mim? Aleluia. Porque se você perguntar, cada um vai ter uma definição. E aí, queridos, a Bíblia diz que Jesus ele chega no outro lado. E fala quando ele desce do barco, vê alguém correndo ao encontro, que o pastor fala, quando ele pisa o pé, pisou, o diabo sentiu. Agora eu fiquei meditando, sentiu o demônio, sentiu. Quando Jesus ele pisou naquela ilha, imagina o que ele sentiu quando Jesus pisou nessa terra. Imagine qual foi o impacto que teve no inferno quando Jesus desceu e pisou aqui, porque o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Jesus descer e pisar nessa terra. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Pensa em falar nascer, Salvador do mundo. Herodes tentou parar. Desde que a promessa foi lançada lá em Gênesis, Deus falou da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente de Satanás. A gente vê lá no Egito o genocídio, vai matar todos os meninos. A gente vê Herodes, mata todos os meninos. Tentou, mas não conseguiu eles. A promessa estava em pé, Deus falou, vai chegar do outro lado. Se vai nascer, vai nascer. Se vai chegar, é para chegar do outro lado, vai chegar. Aleluia. E aí a Bíblia diz, querido, que quando ele pisa, vem alguém correndo lá agora querendo falar a respeito de Gadara, falando que é uma província, a província não vai ter muita divisão de país, divisão de região. Lá fala que tinha pasto, tinha muitos criadores de porco, como vocês já daí. Por quê? Porque os judeus, se eles não comiam carne de porco, imaginem criar porcos. É por isso que fala da parábola do filho pródigo, quando ele sai lá para a terra dos gentios, ele vai cuidar de porcos, provavelmente ele estava numa terra de gentios, numa terra longe de judeus. Então vamos entender aqui, aleluia, o que é o que o diabo faz. Fala de Gadara, que vamos ver que Jesus falou aqui no final do versículo lemos. Eu sou lá para a tua casa, então ele tinha uma casa. Vai para os teus, ele tinha pessoas do seu ouvido, ele tinha uma família, vamos colocar isso. Mas o diabo, ele destrói
Ele afasta a pessoa de tudo isso. Quando o filho saiu da casa, a primeira coisa, pastor da casa do pai, eu estou falando física, da casa de quem dá graça de Deus. Foi para longe, para uma terra longíssima, para não ter uma expectativa de ter alguém próximo e falar: ei, volta, meu irmão, Jesus te ama. Foi para lá, para longe, dar irmãos. E aqui vamos entender que Jesus desce, vem esse homem correndo aonde? Do sepulcro. Ele tinha uma casa, mas ele estava no sepulcro. Fala que o sepulcro se era na casa dele. Mas todo dia não tinha uma pessoa para colocar. Você já provou pesquisar como é esses rituais, essas pessoas envolvidas em obra de oferenda, essas coisas práticas erradas? Você já provou para pensar como é o ritual? Já perguntou a alguém como é a podridão? Como é uma coisa imunda? Aleluia. Eu quero falar para você, querido, que quando ele comia cadáver, Deus, ele não deu o tom do céu. Ele não deu o verdadeiro pão descido do céu para nós nos alimentarmos. Aquela mulher estava implorando por uma migalha, os cachorros comiam da migalha, Deus não deu o pão completo. Aleluia. Aleluia. Para nós não precisarmos ficarmos mendicando espiritualmente. Ele corre ao encontro de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. E ele fala: que tem nós contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Bem sabemos que tu é o Cristo, é aquilo que você me fala, eu vou bater na tecla mais uma vez. E aí Paulo estava expulsando os demônios, libertando o povo. Ele fala que o filho de serva vendo aquilo, eu vou fazer também. Chegou lá e o cara está com o Espírito, eu te expulso no nome de Deus, do Cristo que Paulo prega. Fala: Jesus eu conheço, pode ser bem quem é vocês. Se não conhecer aqueles caras, mas Jesus eu conheço. Glória a Deus, aleluia. E aí o diabo vai tentar Jesus, mas se tu é o Filho de Deus, transforma duvidando se tu é, mas aquele está provando bem, sabemos que tu és o Cristo. E pensa uma coisa que o diabo quer fazer, é colocar a minha fé e a tua fé em prova, em dúvida. Você quer saber uma coisa que mata uma pessoa? Porque quando em dúvida você pode ter a resposta, ter a certeza que a resposta é aquela. Mas também fala assim: tu tem certeza que é isso mesmo? Tu tem certeza? Você já vai começar a pensar: será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Lembra lá no Hélio? Foi assim mesmo que Deus falou? Colocou logo a dúvida. E alguém fala: mas se tu é crente, por que é isso? E chegar um momento que você pode ter essa questão: é verdade, né? Meu irmão, tira essa dúvida de Satanás da tua cabeça. Tu é crente, tu é de Deus. Aleluia. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Quem nos chamou, quem é fiel. Quem te chamou é fiel. Eu não vou falar: não vou sou inimigo. Está dizendo: você já perdeu. Você é uma preciosidade. Garipada, folha, garipada. Tirou lá da imundice. Tirou lá da podridão. Tirou de mão na sala do pecado. Ficou os pés sobre a rocha. Pôs um novo cântico na minha boca. Agora ficamos tristes quando o efeito é diferente. É alguém que está com os pés sobre a rocha, que está com um cântico na boca e volta lá para o lamaçal do pecado. Quando é alguém que estava lá fora e que vem para dentro, para cá, não pode se alegra. A Bíblia diz que é a festa no céu pelo pecador que se arrepende, pela alma que se entrega a Cristo. Mas fora que a festa, mas eu imagino o silêncio que fica quando é o contrário, que estava lá e sai. O povo vinha no deserto, estava querendo voltar para o Egito. Deus vinha oferecendo pão e o povo querendo beber. Querido, o que Deus nos chamou é maior do que tudo aquilo que nós já vivemos. Você pode ter vivido muitas coisas boas até agora, mas Deus ele tem algo melhor para nós. Eu quero falar que o melhor ainda não está aqui nessa terra. Tem promessa que Deus fez que vai se cumprir aqui. Mas tem promessa, a maior promessa daqui não, é lá de cima. Aleluia. Lá não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter morte. Isso aí é só aqui embaixo. Estamos aqui só de passar, nós vamos passar para o outro lado. Lembra que Deus ele prometeu uma terra que manda leite e mel para o povo? Mas para chegar lá o povo teve que o quê? Passar pelo deserto. Teve que enfrentar inimigo, teve que batalhar, teve que guerrear para chegar na terra que manda leite e mel. Deus falou: vamos para o outro lado, teve que passar pela tempestade, queridos, até com as simples promessas. Falou: olha, eu vou fazer na tua vida, mas primeiro você vai ter que atravessar esse lago.
Tem momentos que Deus sempre fala, nós pedimos, Deus, me tira as lutas, me tira as provas. Deus, Ele não vai tirar todas. Mas aquelas que Ele não tirar, Ele vai nos dar força para passar por elas. Aquelas lutas, provas que Deus não nos tirar, Ele pode e vai passar conosco. Permaneça firme e segurado na mão do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A graça vem do alto. Paulo fala que eu estou fraco, meu irmão. E aí que eu estou forte. Aleluia. Amém. Tem muita gente olhando para nós e dizendo, mas eu estou fraco. Mas ele não sabe o poder, a unção que está dentro de cada um de nós. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Tem uma pessoa que me pediu oração quando alguém pede, nem me falando a causa lá, mas está assim, colocou todos os empecilhos. Tivesse impossível. Eu falei, Deus, o cenário está perfeito para o Senhor fazer milagre. Meu poder, o cenário está perfeito para o Senhor agir, porque aí não vai falar que foi a mão do homem. Tu lembra lá de Gideão, olha, vai ser só com 300, porque se for esse exército todo aí, quando vencer vai falar que foi a força do braço. Vai falar que foi eles mesmos. Então, é quando a probabilidade está mínima. É que o milagre acontece. Eu sempre falo, bem, isso acontece todo momento. Agora, milagre, se Deus faz um milagre na minha vida, eu vou fazer um milagre. Mas primeiro eu vou deixar aqui as condições impossíveis para os médicos, impossível por me fazer, porque se tiver possibilidade, não é milagre. Milagre só Ele pode fazer. Aleluia. Mas como que Ele não opera milagres, queridos. Persevera, fala, enquanto tiver vida, há esperança. Ainda que a probabilidade for 1% entre 1 milhão, ainda há chance. Aleluia. Está nas mãos de Deus, como diz o louvor. Ele tinha morada nos sepulcros. E fala que ainda com cadeias eles ninguém podia prender. O interessante é que fala que por muitas vezes esse homem era preso. Agora vamos entender uma coisa que eu fiquei meditando. Alguém possesso, o pastor já entregou com testemunho de menino, de criança pequena e homens que não conseguiam segurar. Imagina que esse homem, Deus fala assim, ó, qual é o teu nome? Ele fala, Legião, porque somos muitos. Se for contar pelo número de soldados romanos, era cerca de 6.000 demônios que estavam no couro daquele rapaz, daquele homem. A Bíblia nem fala o nome dele, mas fala Gadareno, que era da região de Gadar. Quem ia conseguir segurar esse homem? Mas fala que ele era preso, colocava grilhões, colocava cadeias. Então entenda aqui que havia momentos que ele estava lúcido. E no momento que ele voltava em si, de lucidez, as pessoas aproveitavam e prendiam ele. No momento que ele voltava em lucidez, eu acho que ele não lembrava, ei, a minha casa, a minha família. Talvez era algo rápido. Imagina aquele homem todo sujo, barbudo, maltrapilho. Quanto tempo ele estava fora de casa? Ele vivia no sepulcro. Ele fala, somos muitos. Então, no momento que ele estava de lucidez, que ele voltava, que as pessoas via, colocava grilhões dele, amarrava. Mas só que no momento que ele ficava possesso, ele esmagava aquilo, quebrava tudo, como se não fosse nada. Você vai ter testemunho de várias pessoas, a maioria das obras de coisas que fazem aí no sepulcro. Infelizmente é se alimentar difícil essas coisas. O pastor contou um testemunho aqui, eu vi também na internet. O pastor fala que foi na casa de outro pastor, só que outro, olha, ele vivia nessas práticas de fazer oferenda, essas coisas. Ele falou, meu irmão, eu fiquei curioso, mas como é que você tornou-se crente? Se você praticava essas coisas, como foi que você se converteu? Ele falou, o diabo deu tiro no próprio pé. Ele falou, como assim? Ele falou, as pessoas me pagavam, faziam muitas obras, essas coisas aí. E uma vez eu me pediram para fazer um trabalho, e esse trabalho exigia um morto de 15 dias. E é o que fizemos, fomos lá no cemitério, pagamos uma propina para aquele homem que guarda aquele lugar. Viu lá no ficheiro lá, e ó, tem uma mulher aqui 15 dias, exatamente de morte. Falei, então tá bom, meia-noite a gente vai vir aqui fazer esse trabalho. Pagou o dinheiro quando foi meia-noite para violar o caixão. Ele disse que o diabo se manifestou. Eu falei, isso aí não, isso aí você não pode. Ele falou, mas por que eu paguei? Eu paguei por esse pouco, porque eu não vou usar. Ele falou, você não pode tocar nisso aí, porque você pertence um homem lá de cima. E ele falou, se Deus guarda um cadáver podre, de 15 dias de morto, imagine o que ele não faz com a pessoa viva que está na presença dele. Aleluia! Querido, nós somos preciosos, querido, por que nós somos preciosos? Porque foi derramado sangue precioso por causa das nossas vidas. Aleluia! Aleluia!
Jesus. E a Bíblia diz que ele andava de dia e de noite, clamando, e clamando é o quê? Gritar. Ele não dava paz para o povo daquela região, nem de noite e nem de dia. Eu imagino, queridos, como você está as pessoas que moram nessa região escura, quando vê um uivo de um lobo. Mas, meu Deus, é um medo, todo está com perto. Imagina aquele lobo começava a gritar de noite, umas meia-noite. Correndo pelaquela região e de dia, todo mundo imagina as portas trancadas. Imagina as pessoas com receio de sair dali. As pessoas de deixar suas crianças andar livremente por causa daquele homem. E a Bíblia diz que quando Jesus vem, ele vem correndo. O interessante é que a lógica era ele correr para onde? Mas ele correu para perto, antes da hora, ele lança no abismo, porque em Apocalipse 20, versículo 13, me faz memória, vai dizer que o dragão, a serpente de Satanás, vai ser lançado no abismo, lá vai ser encerrado, trancado. Por isso que ele falou, vieste nos atormentar antes da hora, isso é um sinal que o diabo sabe que ele é perdedor, que ele já sabe qual vai ser o fim dele. Aleluia! Porque ele sabe que ele já é um derrotado. Ele sabe. Porque ele conhece a palavra também. Não esqueça que ele quer ouvir aquele jardim inimigo e falar, eu nasci na igreja, eu fui de crente. Então tu nasceu na igreja? Interessante, eu nasci no céu. Ele foi tentar Jesus aqui. A gente vemos o Salmo 91. E é bom. Já usou o próprio Salmo 91 para tentar Jesus Cristo. Eu falo, não é só você deixar aberto. Não é só você ler. É você ter autoridade ao ler. Seja qual for o versículo. É você ter graça, autoridade. Orar com fé. E aí, queridos, a Bíblia diz que ele vieste nos atormentar. Interessante que é o diabo que atormenta a vida de muitas pessoas. É o diabo que atormenta. Mas o que ele está dizendo que ele nos atormentar, você não é atormentado também. Sabe quando ele é atormentado? Quando nós fechamos as brechas. Sabe quando o diabo fica atormentado? Quando nós levamos uma vida de santidade. Sabe quando é que o diabo fica atormentado? É quando nós nos consagramos. É quando nós entregamos a nossa vida a Deus. Buscamos fazer as coisas com sinceridade. Aí ele fica atormentado. Jesus falou, olha, não quero saber a quantidade que está nele. Se é um demônio, se é dois, se é 6 mil, se é uma legião. Só digo uma coisa, sai dele. Glória. Aleluia. Sai dele. Aleluia. E faz que tu vai mandar sair, então... Porque a próxima passagem fala, não nos expulse. Aleluia. De para outro lugar, ou nessa que fala, não nos expulse fora dessa província dos Gadarenos. Entenda que ali fosse uma ilha. Havia muitas regiões por ali. Mas ele falou, não nos lance fora desse lugar. Ou seja, eu entendo. Não nos lance fora daqui, Senhor. Não nos tire daqui, porque aqui há legalidade para nós. Não nos lance fora desse lugar, porque aqui há brecha. Não nos lance fora desse lugar, porque aqui a gente tem oportunidade. E fala que ali como havia muitas criações de porcos. Mas não lance para aqueles porcos. A gente vê literalmente o diabo ele buscando pessoas. Mas pouca gente vem falando que o diabo estava no corpo de um animal. E aqui há algumas linhas teológicas. Alguns falam que o diabo pedia para o porco, porque como havia criadores para causar uma contenda entre Jesus. Fala que ele viu para ir para os porcos, porque eles não queriam ficar vagando. Mas o mais importante de tudo é que ele saiu do rapaz. Isso é o que importa. E outros falam que como o diabo, além de levitar, o povo pessoa estava legalhado, quando ele foi para os animais endoidou, ficou louco. Pularam do penhasco e se precipitaram, afogaram na água. E aí fala, meu irmão, que quando os criadores de porcos viu aquele tanto de porco morto, foram anunciar a galera na cidade. E quando o pessoal vieram, tiveram uma surpresa. O homem estava lá vestido, porque ele andava lúcido e conversando normalmente. Era motivo de dar glória, de glorificar, de exaltar. Estou falando nós, mas aquele povo era motivo deles se alegrar, lá ia haver paz naquele lugar. Mas foi ao contrário, ele fala que eles temeram. E o que eles falaram, olha, sai daqui. Mas eles queriam expulsar Jesus Cristo. Eu quero falar para vocês, interessante que tem muito no dia de hoje. Estão preocupados mais com os povos do que com Jesus Cristo. Estão preocupados mais com as coisas imundas do que com as coisas santas. As pessoas estão preocupadas mais com os povos do que com a presença de Jesus. Há muitos ali que estavam preocupados em apacentar povos, sendo que Jesus nos chamou e falou, Pedro,
apacenta as minhas ovelhas. Jesus nos chamou para ser ovelha, para apacentar ovelhas. Não foi para ser porco e nem apacentar porco. Glória a Deus. Aleluia. Apacenta as minhas ovelhas. Você expulsou Jesus de lá. E aí a Bíblia diz que Jesus está voltando. Aquele homem tem até Jesus interessante, que muitos, quando recebem o que quer, recebem a libertação, recebem a bênção, o propósito, muitos viram as costas. E aí vem com o Bartimeu, tu quer o quê? O comer a sério. Tu quer o quê, Bartimeu? Sei o que eu vejo. Vamos aí, receba a tua visão. Fala que Bartimeu foi seguir. Aí vai seguir esse gadareno e recebe a libertação. E eles falam, mas tu quer o quê? Você não quer te seguir. Você vai não, você não vai não. Você vai voltar para a tua casa. Você vai voltar para os teus, vai anunciar tudo que o Senhor te fez. Você deve ficar com as palavras e falar, olha, não vou contar para ninguém, mas se Jesus fez questão, vai contar. Agora eu quero falar algo que a Bíblia diz para nós, queridos. Que ela deixa bem claro. Jesus expulsou os demônios daquele homem. A Bíblia fala que quando o espírito imundo sai, ele anda por lugares áridos. E depois ele fala, vou voltar para a minha casa, de onde eu saí. Ele saiu da onde? De uma pessoa. Nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo. Tem pessoas que têm templo do Espírito Santo, mas há pessoas que têm templo do Espírito imundo. E ele falou, olha, eu vou voltar para a minha casa. E se ele voltar e achar a casa adornada é o que? Limpa. Porque quando ele saiu, o Espírito Santo foi para lá. O Espírito Santo gosta das coisas organizadas. Mas depois que a pessoa era da brecha, o Espírito Santo sai. Ele saiu, mas deixou a casa lá arrumada. Ele falou, está arrumada, vem cá, traz mais 7 alguns. Fica pior o estágio daquela pessoa do que as outras vezes. Por isso que ele, olha, vamos trampar as brechas. Vamos trampar os cultos, vamos vigiar mais. Vigiai e orai. Às vezes a gente ora bastante, na Bíblia ainda fala, vigiai primeiro do que orar. O diabo, o vosso adversário, anda ao redor, procurando a quem possa tragar. Aleluia. O Senhor vai para a tua casa, vai para os seus, me expulsaram, mas vou deixar você aqui como referência. A vez que ele foi para a casa dele, agora eu entendo, querido, você vai para a sua casa, você vai anunciar. A partir de hoje você era endemoniado, era conhecido aqui como endemoniado. Mas a partir de agora você vai ser conhecido como missionário, você vai anunciar. Antes você tinha o Espírito imundo, agora você tem o Espírito de Deus, vai ser conhecido agora para anunciar as boas novas. Você vai anunciar para os teus tudo que o Senhor te fez. Você vai contar testemunho, aleluia. Querido, quem acredita que Deus ainda levanta missionário no meio da família, que Ele pode levantar no meio da tua parentela, missionário, obreiro, evangelista, aleluia. Ah, meu Deus, mas está nesse estado, está nessa situação. Eu imagino, tenho certeza que no Gadareno era bem pior. Se tornou um missionário. Pare de se limitar. Deixa Deus agir e trabalhar na tua vida. Aleluia. O pastor Paulo conta o testemunho dele aqui. Quantos imaginaram que hoje ele é assim, pastor? Aleluia. Deus fala. Deus levantou e levanta. Falou, me expulsou mais região que vai ter um pregador aqui dentro. Aleluia. É por isso que ele dá importância de gerar discípulos. Ah, mas lá no meu trabalho só tem crente, mas é só eu. Eu falo para você que lá na empresa do trabalho tem pessoas que são cristãos, mas têm a maior vergonha de fazer oração, porque sempre que tem uma reunião lá e fala, olha, você vai orar, você vai orar, você vai orar. Eu falei, meu Deus, mas tem fulano aqui que é crente. E aí eu comecei a instruir alguns deles, eu falei, olha, meu irmão, não é assim, porque na minha ausência vai ficar sem oração. E a gente foi aquela, eu chegar para o coordenador e falou, na próxima vez, chama o fulano. E aí eu sei que hoje, pela graça, eu fui transferido de setor, mas quando tem reunião agora fica a pessoa lá para orar. Aleluia, é isso que ele gerando discípulo. Repara, primeiro eu ver os profetas. Os profetas falam, veio juízes, veio reis, sacerdote, veio profeta, os profetas foi, chegou Jesus, Jesus gerou no discípulo, depois do discípulo vieram os pais da igreja e hoje tem quem? Tem nós. Aleluia. Elias falou, a obra é grande, não pode parar. Chega discípulo, olha, eu conte testemunho, querido, eu quero dizer que Deus, Ele é fiel. E agora, para nós finalizarmos na volta, teve tempestade. O
discípulos estavam apavorados, vamos perecer, vamos morrer. Agora tu imagina que a volta foi como? É capaz de vir todo mundo dormindo agora, tranquilo. Não, se a tempestade leva por trás disso. Mas queridos, é porque tem experiência que à primeira vista a gente fica apavorado. Agora ali, nós somos pais de primeira viagem, qualquer coisa, mas será que isso é normal? Mas será que faz parte da gravidez, aquele de preocupação, pergunta outro? Mas se viu o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto agora, a gente já sabe, não, é a primeira vez, mas a gente sabe que é normal. Não, para que nós entendemos. Pedro, aleluia, quando ele foi encontrar Jesus, ele sentiu medo do vento, das ondas, da tempestade, ele começou a afundar. Jesus pegou na mão, aleluia. Jesus, ele pega na mão de nós, as nossas mãos, que nós estamos afundando. Ele falou: só aquele que toma pela tua mão direita, e eu digo: tu és meu, aleluia. É a destra, é a direita. Eu acho que na volta para o barco, Pedro veio como segurado na mão de Jesus, eu não vou afundando. Na vida, os discípulos enfrentaram a tempestade, se apavoraram com medo. Homens de pequena fé, mas na volta eu acho que a fé já estava do tamanho de uma montanha. Tudo tranquilo agora, pode vir tempestade, pode vir agora. Agora a gente sabe o que pode fazer, que eu quero falar para vocês. Todos nós já passamos lutas, travadas, ainda passa. Mas se for comparar com a coisa que nós estamos passando agora, sei cada um das suas lutas, mas se para pensar, você já passou por coisas piores. E Deus te sustentou e você está aqui. Tu acha que é isso agora que vai te matar? Você sabe quem é que está contigo, meu irmão. O maior aquele que está conosco. Então eu quero falar que embora a tempestade que você está enfrentando, que às vezes só você e Deus talvez sabe, no particular, mas que o Senhor esteja no meu barco. Aleluia. E ter força para passar essa tempestade. E eu quero falar para você, só falando isso real, depois da tempestade, tem balança. Se a prova está vindo, tenha fé, olha, então depois vai vir uma bênção. Aleluia. Seja otimista, não seja pessimista. Ah, está na prova, vai morrer. Essa luta é minha vida. Aqueles Deus, ele prova aqueles que amam. Aleluia. Tiago, lá o versículo, alguém fala aí para nós. Não pode falar. Você conhece? Feliz é o homem que persevera perante as maiores provações, porque depois será provado e receberá a coroa da vida que Deus prometeu ao Senhor. Aleluia, da glória. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos.